Olá, é um prazer poder estar aqui com você mais uma vez. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre propósito. Eu ainda tô aqui na cidade dos meus pais, a cidade que eu fui criada, que é Paulínia, e essa noite foi uma noite bem diferente para mim. O Espírito Santo veio falando comigo sobre umas coisas que já têm acontecido e eu tive um esclarecimento dessas situações e por isso eu vim falar com vocês hoje. Porque às vezes você pode estar passando por uma situação parecida, buscando respostas, buscando uma direção. E às vezes você não tá ouvindo, você não tá escutando, você não tá entendendo o que tá acontecendo, mas eu vim falar com vocês hoje sobre isso. Só um minutinho que eu vou espirrar. Ai, muito oportuno. Então, trouxe algumas anotações, passei uma makezinha básica com o que eu trouxe aqui, só pra não aparecer de cara lavada, pra não ficar feio, né? E porque eu gosto também de ficar assim durante o dia, eu gosto, faz parte de um hábito que eu criei, então vocês vão ter que se acostumar a me ver mais assim. E o que eu queria falar com vocês hoje? Sobre propósito, certo? E às vezes, eu não sei se você já passou por essa situação, e eu já passei algumas vezes, de se perguntar por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui nessa terra? Por que eu tô aqui nessa cidade? Por que eu tô aqui nesse país? Por que eu tô aqui nessa família? Por que eu tô aqui nessa empresa? Por que eu tô aqui nesse lugar, independente de onde você esteja? Se você já se perguntou alguma vez do porquê você está aonde você está, esse vídeo é pra você. E nada acontece por acaso, certo? Então, eu precisava vir conversar com vocês sobre isso, porque eu já me fiz essa pergunta. E por muitos e muitos anos eu não tinha resposta para isso. E eu tava conversando com meu cunhado ali agora sobre algumas coisas que a gente passa na nossa vida, né? E até comentei que as coisas que a gente passa fazem parte da construção do que nós somos hoje. Então, você já passou por momentos difíceis na sua vida, você já passou por situações difíceis na sua vida, eu tenho certeza disso. Deixa eu tirar essa notificação daqui. E eu tenho certeza que você já passou por situações assim. Só que essas situações que você passou fazem parte da construção da mulher, do homem que você é hoje. Você não seria essa pessoa hoje se você não tivesse tido essas experiências que você teve. Isso faz parte do seu desenvolvimento pessoal, isso faz parte do seu desenvolvimento emocional, isso faz parte da sua inteligência emocional, de você saber gerir os seus pensamentos, os seus sentimentos, você saber que você já passou por situações que talvez agora você passe novamente, mas vai ser uma situação diferente porque você tem um novo aprendizado, você já tem uma experiência sobre aquilo. Então, precisou você passar pelas situações que você passou para você aprender alguma coisa, para você crescer, para você evoluir, para você se tornar quem você é hoje. E por muito tempo eu andei sem respostas na minha vida. E quando eu digo por muito tempo, foram 27 anos. Eu tenho 27 anos agora. E às vezes eu tive algumas certezas, algumas vezes eu tive em dúvida, mas na maioria das vezes eu nunca tive a resposta que eu precisava. E não foi porque Deus não me deu essa resposta. Foi porque eu não estava pronta para ouvir, foi porque eu não estava pronta para aceitar, foi porque eu não estava pronta para entender. E aqui, ó, em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, essa é a nova linguagem viva, né, da Bíblia Viva, tá escrito assim, ó: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e a que não podemos, o mundo espiritual com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A não ser que você não acredite na Bíblia, a não ser que você não acredite no que Deus diz, você vai entender que você veio até essa terra, que você está na família que está,
que você está onde está por um propósito, certo? E nós podemos fazer escolhas, e eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Só que existe um propósito maior de tudo isso, que é um propósito exclusivo seu. E é por ele, é pra ele, é pro reino. Existe algo maior. E a maioria das pessoas busca uma profissão por dinheiro. E não tá errado, isso também tá certo, tudo bem. Faz parte das nossas escolhas da vida. Só que a gente precisa procurar aquilo que faz sentido. Não tem outra caneta aqui. Que faz sentido para unir o que vai suprir as nossas necessidades, que é a busca por dinheiro, certo? Com aquilo que também faz parte do nosso propósito de vida. Então, gente, isso é muito incrível. Quando a gente consegue descobrir isso, as coisas se tornam mais fáceis, se tornam mais prazerosas, se tornam mais alegres, se tornam mais. Eu nem sei como falar, como me expressar, mas eu acredito que você tá entendendo o que eu tô falando. E às vezes, não, aqui ó, às vezes nós nos sentimos perdidos. Parece que não há um sentido, existe um vazio dentro do nosso coração. Eu comecei a trabalhar como menor aprendiz numa empresa, como aprendiz, né? Comecei no Xerox, depois eu passei para o laboratório. Mas desde os meus 16 anos, quando eu tive minha primeira empresa, quando eu tive a minha primeira experiência de trabalho, eu sempre falei para minha mãe que eu não queria trabalhar para os outros. Parecia que aquilo não fazia parte de mim, parecia que eu não estava completa fazendo aquilo. Só que eu também não tinha resposta do que fazer. Então eu fiz várias coisas, eu já trabalhei em vários lugares, eu já tenho 27 anos, já vendi coisas. Se você me conhece, você sabe que eu já vendi geladinho. Eu trabalhei com um geladinho gourmet por quase 3 anos e eu amava fazer isso. Só que quando eu parava pra pensar, pra analisar, quando alguém me perguntava o que é que eu gostava de fazer, eu só sabia responder: eu gosto de gente. Eu gosto de estar com gente, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de motivar as pessoas, eu gosto de incentivar as pessoas. Algumas pessoas que me conhecem mais próximo falam que faz todo sentido para mim estar com pessoas, falar com pessoas. Então, tudo que eu fiz que de certa forma me fez ter relacionamento com pessoas, eu me saí muito bem. Um lugar que eu trabalhei, que eu amei trabalhar, foi quando eu trabalhei num telemarketing, porque tinha pessoas. Ainda que a pessoa do outro lado fosse uma pessoa grossa, eu sabia ser educada, eu sabia acalmar o coração daquela pessoa, eu sabia ajudar aquela pessoa a diminuir aquele estresse para resolver aquele problema. Outro lugar que eu trabalhei e eu amei trabalhar foi o Boticário. E eu tinha relacionamento direto com as pessoas vinham, era um ambiente bom, era um ambiente gostoso, a gente conversava, eu sabia como ajudar aquela pessoa, por exemplo, entender a dor daquela pessoa quando ela entrava para comprar uma lembrancinha, eu não ia oferecer um perfume caro para aquela pessoa, porque eu sabia me colocar no lugar dela, porque eu sabia entender a situação que ela estava passando. Então, quando ela falava, eu queria uma lembrancinha, eu pensei num sabonete. Eu ia mostrar o sabonete para ela. E várias vezes eu consegui bater a minha meta, eu consegui ganhar comissões boas, sem precisar olhar só a parte financeira. As coisas fluíam. E de algum tempo pra cá que eu conheci o marketing digital, eu sabia que eu queria trabalhar com isso, eu sabia que era nisso que eu me via, eu sabia que era essa forma que eu ia me encontrar e que eu ia realizar as coisas que eu tinha pra fazer pra mim, não só pela questão financeira, mas porque eu gosto de pessoas. Então eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de interagir com as pessoas, e através do marketing digital isso é ampliado. É como se fosse uma caixinha de som, que você aumenta o volume, a sua voz consegue ir para mais pessoas. Então, eu me apaixonei por esse mercado, mas eu ainda estava perdida dentro desse mercado. Porque você precisa escolher um nicho que você vai trabalhar, você precisa escolher do que você quer falar, o que você quer fazer, porque é muito amplo. Dá para você falar de muita coisa, existe muita coisa. Então, eu fiquei meio perdida, assim, com relação a isso. E
na semana passada, não, na semana retrasada, antes de eu vir pra Paulínia, eu mandei mensagem pro pessoal do projeto que eu tô trabalhando, que a gente tá empenhado para poder trazer coisas para vocês. E eu falei, gente, eu vou estar ausente essa semana, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso calar as minhas vozes, eu preciso calar as vozes externas para que eu escute da única pessoa que realmente sabe o porquê eu estou aqui. Às vezes você pergunta para outras pessoas, mas o que eu posso fazer? Do que eu posso falar? Eu já perguntei pro meu marido, já perguntei para alguns amigos, mas eu não sei no que eu sou boa. Eu sei. Eu sei que eu sou boa para falar com gente. Eu sei que eu sou boa para entender a dor do outro. Eu sei que eu sou boa para ajudar, para trazer palavras de motivação, para trazer palavras de incentivo, para trazer palavras de esperança. E aí agora eu acabei de me lembrar de uma coisa que eu fazia quando eu ainda era adolescente. Às vezes eu tava indo trabalhar e o Espírito Santo tocava no meu coração de mandar mensagem para algumas pessoas. E eu abri o meu celular, né? Eu geralmente estava com o celular e eu pegava versículos e mandava para as pessoas, sem saber o que ela estava passando, sem saber o que ela estava sentindo, sem saber o que estava acontecendo, e muitas vezes, muitas pessoas me respondiam agradecendo. Então, você pode ser a boca de Deus aqui. Você pode encontrar aquilo que é um talento para você, aquilo que você gosta de fazer. De repente, você não gosta de lidar com pessoas diretamente, mas você gosta de lidar com animais. Só que eu já ouvi algumas pessoas falando que preferem bichos do que pessoas. Só que os animais são de algumas pessoas. E quando você cuida dos animais dessas pessoas, você cuida dessas pessoas também. Porque essas pessoas têm um carinho enorme por esses animais. Então você está ajudando outras pessoas também. Às vezes você vende algum produto ou algum serviço e você se sente bem, como eu me sentia, de saber que aquela pessoa vai se sentir alegre, vai se sentir feliz quando comer aquilo que você fez. Você está ajudando outras pessoas. Então você precisa olhar para você e descobrir aquilo que é um talento natural para você, que é fácil para você fazer. Mas uma coisa que eu percebi que me atrapalhou muito, muito, muito para identificar isso foi a comparação. Quando eu olhava pra mim e pensava, mas eu gosto de gente, mas o que eu vou falar? Ah, eu vou motivar as pessoas, mas fulano já faz isso tão bem. Fulano é profissional em psicologia, fulano é coaching, fulano é não sei o quê. Ele tem as ferramentas pra fazer isso. Não importa. Só começa. Só começa a fazer aquilo que queima no seu coração, que as coisas vão fluir. Você vai romper. As coisas vão acontecer. E o que eu fiz pra conseguir ouvir a voz de Deus? O que eu fiz para conseguir ouvir a voz, que eu não ouvi, escrevi errado aqui. Eu me calei. Eu me distanciei das redes sociais. E isso foi suficiente para eu conseguir ouvir aquilo que queimava no meu coração, entender aquilo que queimava no meu coração. Eu não precisei de profeta, eu não precisei ir à igreja, porque eu não estou indo na igreja lá na cidade que eu tô ainda. Mas eu sou a igreja. Aquele que está dentro do templo está dentro de mim, está dentro de você. E eu consegui ouvir. Mas as coisas foram se aprofundando mais. As coisas foram acontecendo para que eu tivesse mais certeza daquilo que eu fui chamada. E no domingo, eu estava terminando os trabalhos lá embaixo. E meu pai e minha mãe foram para a igreja, né? Que é a igreja que eu vou aqui em Paulínia, que é a Batista Água Viva. E levaram o Miguel. E do nada eu falei, acho que eu vou na Belém, que é a igreja que eu cresci, que eu comecei a frequentar desde os 10, 11 anos, que é a igreja que eu vivi algumas experiências. E eu fui até essa igreja. Meu marido me perguntou pra quê. Eu também pensei por que eu tô indo, né? Se eu tenho a igreja que eu frequento aqui em Paulínia, se eu tenho a igreja que eu participo aqui em Paulínia, pra que eu vou em outra igreja? Mas eu sentia no meu coração que eu deveria ir. E eu fui. E chegando lá, começaram os louvores. E eu não vou conseguir lembrar agora qual foi o louvor.
que eu ouvi e que o Espírito Santo me trouxe à memória as experiências que eu vivi na minha adolescência, as certezas que eu tinha na minha adolescência, as convicções que eu tinha na minha adolescência. Às vezes, em algum outro momento, eu vou trazer para vocês um pouquinho dessas experiências. Que eu não sei se você sabe, mas desde os meus 12 anos de idade, eu oro pelo homem que seria o meu marido. E eu tinha algumas certezas de como esse homem seria. A minha história com meu marido começou no meu primeiro ano de ensino médio, quando ele nem sabia que eu existia. Então é uma história muito bonita. E eu sempre falei para Deus que eu queria ter uma história para contar sobre o meu relacionamento. E eu tenho vivido essa história. Então, desde 2009, essa história do meu relacionamento vem acontecendo. E em outro momento eu vou contar para vocês. Mas, voltando para o que aconteceu nesse domingo, Deus me fez lembrar. E eu ouvi claramente no meu coração que eu não devo mais ficar calada. Que Deus me chamou para falar, que Deus me chamou para louvar, que Deus me chamou para ajudar outras pessoas. Que meu tempo de ficar calada já passou. E essas certezas vieram. E mais uma vez, não precisou de profeta, não precisou de outras pessoas. Foi a voz do Espírito Santo. Eu decidi me calar, eu decidi calar minha mente, o meu coração, para ouvir o que Deus tinha para mim. E durante a pregação, tinha um rapaz que estava lá pregando, né? E ele pregou sobre Ana. E ele falou que Penina tinha 10 filhos e Ana não tinha nenhum. E ela ficava se comparando, e às vezes a gente fica se comparando e vendo que fulano tem aquilo, fulano já conquistou aquilo, fulano casou, fulano tem carro, fulano faz faculdade, fulano aquilo, fulano aquilo. Tá bom. Mas no resumo de tudo, na conclusão de tudo, ele disse que tudo é por ele, tudo é pra ele. Não adianta você ter um monte de coisas se não houver um propósito. E que as coisas iam começar a acontecer. E eu recebi aquela palavra, e eu quero que você receba essa palavra também. Então pare de se comparar com outras pessoas. Pare de se comparar os seus resultados ao resultado de outras pessoas. A gente vive nessa geração que cobra muito da gente. Porque eu tenho 30 anos e ainda não casei, porque eu tenho 35 anos e ainda não tenho filho, porque eu tenho tantos anos e ainda não fiz uma faculdade. Se não houver um propósito, não tem sentido você ficar fazendo as coisas por fazer. Você vai colher os seus resultados, você vai ver o fruto das suas obras, das coisas que você vai fazer. Mas calma. Existe um tempo certo para cada coisa. E eu separei 2 pontos aqui. Eu estava escrevendo o terceiro, mas eu não precisei. Então, você descobre a sua identidade e o propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Você precisa descobrir a sua identidade. Você precisa aceitar a sua identidade. Qual é a sua identidade? Você é imagem e semelhança do Criador. Então você não pode, você não deve, você não vai mais aceitar nada de outras pessoas, de você, nada que não seja aquilo que Deus diz que você é. Eu tava conversando com uma amiga e ela tem um hábito de falar que eu sou um zero à esquerda sobre isso. E isso é um hábito, é um senso comum, é um ditado popular que a gente tem costume de dizer. Mas isso vira um hábito. E aquilo que vira um hábito, o nosso cérebro registra como sendo uma verdade. Ele não sabe diferenciar o que é uma verdade do que não é. Então, quando você diz eu sou um zero à esquerda, ele não sabe identificar que é um zero à esquerda para aquilo, que é só um modo de dizer. Aquilo vira uma crença, vira real para você. Então, para de repetir esses ditos. Começa a trabalhar suas crenças para aceitar a sua identidade, aquilo que Deus diz a seu respeito.
aquilo que você é, aquilo que Deus criou. Você é filho amado de Deus. Você é aquilo que Deus diz que você é. Aceita e ponto. Não deixe que digam ao contrário. Não deixe que digam que você não é capaz, que você é um fracassado, que você não tem competência, que você não é inteligente, que você é burro. Você é aquilo que Deus diz que você é. E você é a imagem e semelhança do Criador. Certo? Então, você vai entender a sua identidade e o seu propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Através de um relacionamento. Como que é construído um relacionamento? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas paciência. Como que é construído um relacionamento? É aos poucos, vai devagar, é um dia de cada vez, é através de conversas, é através de um diálogo. Então, vai estabelecendo esse relacionamento com Deus. Vai se aprofundando nisso, nas suas orações, na sua intimidade, na sua conversa. E você não precisa estar de joelhos. Você não precisa usar palavras bonitas. É um relacionamento, é simples. Jesus Cristo é aquele que morreu por você. E você pode estar falando assim, ai Thaís, mas você está falando tanto de Deus, está falando tanto de Jesus, eu não tenho como não falar. Eu não tenho. É como eu ser uma pessoa destra e querer pintar sem um braço, sem o braço que eu uso. Eu consigo desenvolver, posso conseguir desenvolver com o braço esquerdo, mas não faz parte. E eu não sou nada sem Jesus, eu não sou nada sem Cristo. Então eu não tenho como mostrar pra você uma vida sem Ele. É como eu falar de mim agora, falar da Thaís sem meus filhos. Não existe mais a Thaís sem os filhos. Eles fazem parte de mim. Não existe a Thaís sem o Jean. Ele faz parte de mim. Ele faz parte da minha história. Não tem como apagar, não tem como tirar. Jesus faz parte da minha vida, Jesus faz parte da minha história. Então não tem como tirar. Então, se ele também faz parte da sua vida, faz parte da sua história, não exclui ele dos seus planos. Não exclui ele dos seus projetos. Ele quer participar, ele quer ter um relacionamento com você. E o ponto 2 é: Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher a sua carreira, você pode escolher o seu cônjuge, você pode escolher seus passatempos e muitas outras partes da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito faz parte daquilo que você foi chamado para fazer. Então você precisa descobrir. E não é olhando para dentro de você, é olhando para ele. Então você vai conseguir descobrir o seu propósito quando o Criador, quando o projetor, quando aquele que fez essa máquina toda que é você, essa máquina incrível que é você, falar para você para que ela foi feita. Se eu inventar uma coisa aqui, uma máquina toda estranha, e te der essa máquina e não falar para você para que serve, não te der um manual, você não vai saber como usar, você não vai saber o que fazer. E eu vi um rapaz falando uma vez num curso sobre uma máquina de café. Ele falou que ama café e ele comprou uma máquina de café e ele queria tomar um café. Então ele chegou na casa dele e ligou na tomada para poder fazer um café, mas não era só apertar um botão. Precisava fazer muitas coisas para que aquela máquina funcionasse. Ele comprou as cápsulas do café e aquela cápsula que ele comprou não cabia. Então, você compra uma máquina de café. Quando eu choro, meu nariz fica escorrendo. Você compra uma máquina de café. Diferente, única e do seu jeito. E somente quem criou sabe a forma certa de usar. Então, procure em Deus descobrir qual é o seu propósito. Porque o interesse dele é que você rompa. O interesse dele é que você prospere. O interesse dele é que você viva uma vida abundante. O interesse dele é que você se desconstrua dessas crenças que foram implantadas em você, que não veio dele. Você é aquilo que Deus diz que você é. E você é a imagem e semelhança dele. Você é abundante.
você é próspero, você é capaz, você é inteligente e você pode fazer o que você tiver que fazer, porque Cristo que te fortalece. Tá bom? Eu espero que essa palavra tenha ido de encontro ao seu coração e a gente vai continuar conversando. E eu quero trazer muitas outras assuntos para conversar com vocês aqui, tá bom? Então, um beijo enorme no seu coração.